querida! Eu sou Renato Modesto e este é o canal Aldeia Universal, um canal que fala sobre espiritualidade com total isenção, sem seguir regras ou dogmas das várias religiões, mas usando a abordagem daquilo que eu chamo de espiritualidade unificada. Uma busca pelo que há de comum e de essencial nos ensinamentos metafísicos das mais diversas tradições. Hoje nós vamos falar da espiritualidade das tribos originárias da América do Norte, como os Apaches, Cherokees, Cheyenne e Sioux. Esses povos constituíam uma civilização bastante avançada que dominava a região onde nós temos hoje os Estados Unidos, com valores culturais muito ricos, bem estabelecidos e ligados a uma filosofia e a uma religiosidade admiráveis, muito conectadas com as forças da natureza, pautada, portanto, em uma visão animista, xamânica da vida. Infelizmente, como aconteceu aqui no nosso Brasil, esses povos foram praticamente dizimados pelos invasores europeus. Hoje em dia, restam poucos remanescentes da cultura original, lutando com dificuldade por seus direitos, dentro de uma sociedade capitalista que, em seu modo egoísta e desconectado de ver o mundo, segrega, marginaliza e explora tanto aqueles que chama de minorias, como a própria natureza, a própria fonte das nossas vidas. Mas agora vamos falar de sabedoria e não de estupidez. Vamos falar de um modo de vida, de uma espécie de código moral, ético e mágico que esses povos originários da América do Norte chamam Caminho Vermelho, também conhecido como Caminho Quádruplo. Ninguém sabe exatamente o sentido da expressão Caminho Vermelho, mas a suposição mais corrente é que se refira a esses povos que foram chamados pelos colonizadores de peles vermelhas. Eu vou falar dessa linha espiritual indígena a partir dos estudos de uma antropóloga espanhola chamada Ángeles Arrien, que é especialista na cultura Sioux. Os Sioux, gente, também são chamados Dakotas ou Lakotas. Até o século XVI, eles dominavam todo o centro-oeste americano, antes da expansão dos colonos ingleses por essa região. Eles resistiram bravamente a essa expansão até 1890, mas depois, como nós comentamos, viram o seu povo ser dizimado. Hoje em dia, há poucos remanescentes que vivem em reservas nos estados da Dakota do Norte e Dakota do Sul, nos Estados Unidos. Uma curiosidade é que a expressão Ahou, muito usada pelos neo-xamânicos, tem origem Lakota ou Sioux e significa eu concordo, eu aceito, tenho o meu apoio. O caminho do xamanismo norte-americano, e isso se aplica não apenas aos Lakota, é quádruplo por dois motivos principais. O primeiro é que ele tem uma interpretação das forças da vida e da natureza dividida entre 4 forças primordiais ou 4 direções: norte, sul, leste e oeste. Cada uma dessas direções possui correspondências que nós vamos analisar em detalhes daqui a pouquinho. Além dessa visão quádrupla da Mãe Natureza, que se manifesta a partir das forças de cada uma das 4 direções, a tradição xamânica dos indígenas norte-americanos diz que para ser totalmente realizado, o ser humano deve se desenvolver de forma equilibrada, harmônica, em 4 planos arquetípicos: os caminhos do guerreiro, do curador, do vidente ou observador e do mestre ou professor. Segundo essa tradição, trabalhar esses arquétipos internos é o que trará equilíbrio e cura, não só para os indivíduos, mas para todo o nosso planeta. Existem princípios básicos que comandam cada um dos 4 caminhos. Como guerreiros, nós devemos nos mostrar integralmente, nós devemos estar inteiros no aqui e agora, no presente. Só estando inteiramente conectados ao momento presente,
nós podemos ter poder, podemos ter força, energia para viver bem e para realizar os nossos objetivos. Como curadores, nós devemos escolher sempre os caminhos que têm real significado para nós, ou, para usar o linguajar dos indígenas norte-americanos, os caminhos que têm um coração. Só trilhando esses caminhos, nós conseguimos expressar plenamente as energias do amor e da gratidão, que são as energias curativas. Bom, como videntes ou observadores, nós devemos seguir sempre no caminho da verdade, vivendo a verdade em todos os planos das nossas vidas. Por exemplo, dizendo a verdade sem culpa e nem julgamento. Só sendo verdadeiros conosco e com os outros, nós podemos desenvolver a visão interna e a intuição. Finalmente, como mestres ou professores, nós devemos estar abertos ao novo, sem pré-julgamentos e sem preconceitos. Nós também devemos estar abertos para o futuro, mas nunca presos a ele. É essa abertura e desapego que nos permite adquirir verdadeira sabedoria, podendo então ensinar algo de valor para as outras pessoas. Para essa tradição xamânica, ter uma ótima saúde é equivalente a apresentar na vida, na nossa manifestação no mundo, uma expressão equilibrada dos 4 arquétipos. Vamos então falar com um pouco mais de detalhes sobre cada uma dessas direções ou caminhos do grande caminho vermelho. Primeiro, algumas correlações do caminho do guerreiro. A direção é o norte, o elemento, a terra. As criaturas são os répteis, como sapos, cobras e assim por diante. A expressão humana é o poder. O tipo de meditação mais adequado é de pé. A principal expressão na vida é a ação justa. A ação mágica é mostrar-se aqui e agora. O seu bálsamo curativo é dançar. O seu instrumento de poder são as maracas. E a sua estação é o inverno. É importante ressaltar aqui, minha gente querida, que diferentes etnias possuem pontos de vista diferentes quanto às direções, estações, criaturas, enfim, quanto a todas essas correlações. Essa que eu estou apresentando é apenas uma das classificações, como eu disse, vinda dos Sioux. Muito bem, quando nós pensamos em um guerreiro, nós pensamos logo em quê? Nas suas principais características arquetípicas. Um ser forte e poderoso. Para ter força e poder, existe um segredo. E aplicar esse segredo na nossa vida é chamado de a grande arte do caminho do guerreiro. Trata-se, sabe de quê? De saber estar presente, de saber viver o mais intensamente possível, de preferência integralmente, no aqui e agora, no presente. O poder da presença permite, então, que expressemos integralmente nossas 4 inteligências: física, emocional, mental e espiritual. Nós temos que ficar atentos, porque é muito fácil perder a atenção e não estar presente. A mente costuma vagar muito pelo que já passou e não pode mais ser mudado, pelo passado e também pelo que ainda não chegou e nós não podemos controlar o futuro. Claro, minha gente, que é saudável pensar no passado para retirar dele lições, aprendizados que farão do nosso presente e futuro algo melhor. Também é importante, claro, saber se organizar, tomar medidas agora para que o nosso amanhã seja mais feliz e seguro. Mas, se pensarmos com objetividade, facilmente percebemos que toda e qualquer ação é sempre tomada agora, nem no passado, nem no futuro, mas no momento presente. Estar pleno no agora traz paz, pois tira o peso de ficar remoendo o que passou e de ficar se preocupando, de ficar ansioso com o que virá. Nós alcançamos então um estado de maior presença e, portanto, de maior plenitude
prontos para viver o que a vida está nos oferecendo naquele instante. A presença aumenta a nossa atenção, amplia a nossa compreensão e assim aumenta a nossa força, nosso poder. Essa é, enfim, a ação mágica que traz poder ao guerreiro, mostrar-se integralmente, ou, em outras palavras, permanecer atento ao presente. Outra característica muito importante do caminho do guerreiro é dar valor à honra e também ao respeito. Honra é a capacidade que nós temos de mostrar respeito pelos outros. É respeitando os outros que nós nos tornamos honrados e dignos de também merecer respeito. O guerreiro também busca a comunicação justa. Isso significa o quê? Significa manter coerência entre as nossas palavras e as nossas ações. Existem duas causas principais para a confusão: não dizer o que nós pensamos e não fazer o que nós dizemos. Quando nós dizemos o que pensamos e fazemos o que dizemos, nós nos tornamos dignos de confiança, nós nos tornamos honrados e com isso nós aumentamos o nosso poder como guerreiros. Outra habilidade do guerreiro é saber estabelecer limites e fronteiras. Um guerreiro tem que ter bem claro a diferença entre o sim e o não. São essas palavras que delimitam os nossos limites, as nossas fronteiras, aquilo que nós estamos dispostos ou não dispostos a fazer. Quando nós dizemos sim, mas queríamos dizer não, nós perdemos poder pessoal e nós nos tornamos vítimas ou mártires. Quando nós dizemos não a alguém, mas sabemos que a situação exigia da gente um sim, o que nós estamos fazendo? Nós estamos nos mostrando vingativos ou egoístas, o que também diminui a nossa força ou poder. O guerreiro também deve ter responsabilidade e disciplina. Consciente da lei imutável da causalidade, ele age pensando nos efeitos que sua ação pode trazer. Em outras palavras, o caminho do guerreiro é o caminho da firmeza, tão enaltecido pela linha do Santo Daime. Sem firmeza no bem e na verdade, como esperar bons resultados na vida? Para os indígenas norte-americanos, as palavras podem funcionar, minha gente, como feitiço ou como medicina. Se repetirmos para nós mesmos expressões como eu não posso, quem sabe um dia, não sou digno e assim por diante, nós estamos lançando feitiços contra nós mesmos, que nos enfraquecem. O poder vibracional das palavras e, claro, seu significado, tem grande poder mágico. Sabendo disso, o guerreiro procura ser sempre justo naquilo que ele fala e naquilo que ele pensa, para que as suas palavras sejam construtivas e funcionem como medicina. Uma observação interessante a esse respeito, gente, de agir de forma medicinal, é a seguinte: para essas sociedades indígenas, o ser humano desenvolvido espiritualmente se torna em sua própria existência uma medicina. É por conta disso que eles chamam os xamãs e as xamãs de homens medicina e mulheres medicina. Como eu citei, as ferramentas de poder do guerreiro são o trabalho ritualístico com maracas, a dança, a meditação de pé e o trabalho com auxílio de animais de poder e ou espíritos aliados ajudantes. Quanto às maracas, minha gente, elas auxiliam, assim como outros instrumentos mágicos de poder, a levar ao estado de êxtase ou de transe místico. Os xamãs siuques utilizam as maracas como instrumentos de limpeza e de purificação, que ajudam a tratar pessoas que, segundo eles dizem, perderam sua alma. Essa expressão, perda da alma, é o que esses indígenas utilizam para designar o que nós chamamos depressão, desânimo, falta de energia, a famosa panema na linguagem dos indígenas da Amazônia brasileira.
Para essas etnias, então, o som das maracas consegue chamar de volta ao presente partes da alma da pessoa tratada que tenham se perdido no passado, em algum lugar em particular ou em alguma relação humana conflituosa e traumática. O bálsamo curativo do guerreiro é dançar. Para os indígenas dessa tradição, a dança é curativa. Ela reequilibra a manifestação vibratória dos corpos físico e sutis. Dentro do caminho do guerreiro é recomendada a meditação em pé. Para os Siouxes, os Cherokee, os Apache norte-americanos, a meditação em pé é considerada a postura mais adequada para atrair e emanar as energias de força, vitalidade, enfim, de poder. O caminho do guerreiro também está relacionado à conexão com os animais de poder e espíritos aliados ajudantes. Nós já falamos bastante a respeito dos animais de poder num outro episódio aqui do canal, que eu recomendo que você veja quando puder. Mas, rapidamente, trata-se aqui da ligação mediúnica do xamã com deidades e espíritos com forma animal. O xamã também pode se conectar a elementais e a seres antropomórficos, que se sintonizam a ele vibratoriamente, funcionando como auxiliares no trabalho que está sendo realizado, ou de cura, ou de viagem por outros planos da realidade, com intenção de estudo, de aprendizado. Muito bem, como vocês sabem, tudo que é luminoso tem também seu lado sombra, não é verdade? Então, se a pessoa apresenta o lado negativo do arquétipo do guerreiro, das duas uma, ou ela se torna prepotente, autoritária demais, abusando, portanto, do poder, ou ela se torna rebelde demais, incapaz de aceitar a autoridade de outras pessoas. Agora vamos falar do caminho do curador. A direção é o sul, o elemento é a água. Quanto às criaturas, todos os seres da água. A expressão humana é o amor. O tipo de meditação ideal é a deitada. A principal expressão na vida é a palavra justa. A ação mágica é prestar atenção. O bálsamo curativo é contar histórias. O instrumento é o tambor. E a estação é a primavera. O arquétipo do curador ensina que a força curativa mais importante que existe é a energia do amor. Todo xamã aprende, mais cedo ou mais tarde, que não é o ego, não é o corpo-mente individual quem cura a si mesmo ou aos outros. A força curadora vem das medicinas da floresta, dos elementais, dos seres de luz e, em última instância, do divino. Ou seja, ela não vem de nós, ela não vem desse aparelho. Ela é doada do alto, dos planos sutis. Nós, enquanto médiums ou xamãs, aparelhos físicos sensíveis, sencientes, servimos nos processos de cura apenas como canal. Isso é, como intermediários entre os planos da existência, como instrumentos comunicantes por onde as energias vibratórias curativas podem descender e fluir. O curador, compreendendo que é um simples instrumento ou canal, aprende o quê? Aprende a ter humildade. Se o médium ou xamã se sente vaidoso ou poderoso ao observar uma cura em si mesmo ou nos outros, a tendência é que ele se perca, que ele perca sua pureza como canal, impedindo a realização de novas curas. O que o curador pode e deve fazer é purificar-se o mais que puder, para ser um bom instrumento dessas energias curativas espirituais que vêm dos planos superiores. Num ritual, ele deve firmar o seu pensamento e seus sentimentos na luz dos seres divinos, ou, em outras palavras, no sentimento mais puro e universal, no amor. O amor que só deseja o bem, sem pedir nada em troca, que se manifesta simplesmente por vibrar em ressonância com as energias dos planos mais altos
da existência. Segundo a tradição Siux, para estar apto a amar de uma forma plena e então poder curar, a pessoa deve buscar fazer em sua vida escolhas corretas. Ou, nas palavras deles, escolhas que tenham um coração. As coisas e caminhos que tenham um coração são aquelas que nós fazemos inteiros, de todo o coração. Um sentimento pleno, aberto, claro, forte. Se nós não estamos vivendo algo de todo o coração, então nós estamos vivendo aquilo pela metade, fechados, na defensiva. Nesse caso, nós não conseguimos ser autênticos e dizer a verdade, nem para os outros e nem para nós mesmos. E o auto-engano e a mentira estão conectados não à cura, mas sim às doenças. A palavra coragem deriva da palavra francesa cœur, coração. Isso é, para ter coragem, para ter força, nós temos que estar envolvidos em algo de todo o nosso coração. Senão, nós nos sentimos fracos, com medo. Resumindo, se a pessoa não está vivendo num caminho que tem um coração, isso é, que ela realmente acredita, honra, ama, então ela não consegue estar apta para utilizar a energia do amor de uma maneira plena nos processos de cura. Agora vamos ver a ação mágica do curador. É a ação de prestar atenção, o que significa também estar pleno no momento presente, mas além disso de estar atento aos outros. Prestar atenção no outro é quase que um sinônimo de amor, não é verdade? Nós amamos aquilo em que nós colocamos a nossa atenção. E dar atenção é uma das formas mais claras de se demonstrar interesse e amor. O curador está atento ao outro, está atento aos seus problemas e desequilíbrios. Ele se importa com o outro. Uma outra maneira de dizer que ele ama o outro. E é só porque se importa, porque está atento, que ele consegue ser um veículo para as energias da cura. Nós também vimos que a principal expressão na vida do curador é a palavra justa e que o seu bálsamo curativo é contar histórias. Quanto à força da palavra justa, nós estamos nos referindo aqui ao poder vibratório e encantatório do verbo. A palavra verdadeira e justa equilibra, ela cura. E a palavra mentirosa ou mal intencionada traz o quê? Desequilíbrio e doença. Contar histórias também é visto pelas etnias norte-americanas como uma atividade curadora, algo que lembra muito a figura dos griots africanos. Através da contação de histórias, os indígenas perpetuam os seus mitos, as suas tradições, de geração a geração. Mas, mais do que uma forma de propagar conhecimentos, contar histórias é visto pelos Lakota, por exemplo, como medicina. Para eles, os xamãs conseguem mudar a história de um indivíduo ou mesmo o aspecto físico de alguém através das palavras corretas, através da contação mágica de histórias. O instrumento de poder do curador, o tambor, é utilizado nos rituais de cura, lembrando que as batidas do tambor são uma recriação das batidas do nosso próprio coração. Utilizando a força das palavras e do canto, o som do tambor e de outros instrumentos de poder, e o transe proporcionado pelas plantas de poder, o ritual xamânico dos Lakota dá ao xamã acesso aos 3 mundos que compõem o universo, segundo essa cultura. O mundo de cima, o mundo de baixo e o mundo intermediário. Para essa etnia, o mundo do alto é o mundo dos seres de luz e também dos antepassados, onde nós encontramos orientações e cura. O mundo do meio é o mundo que nós chamamos realidade, é o mundo da manifestação, da vigília, do dia a dia, das relações sociais e familiares. Finalmente, o mundo de baixo, ou submundo, é onde habitam os aliados ajudantes e os animais de poder, que podem auxiliar nos trabalhos de esclarecimento e de cura. Muito bem, quando um xamã manifesta o seu lado sombra dentro desse arquétipo do curador, o que acontece?
Ele pode se descuidar da própria saúde, do seu próprio bem-estar, desenvolvendo vícios e tendo hábitos pouco saudáveis. Inclusive, muitos médicos apresentam esse comportamento, não é verdade? Eles curam muita gente, mas eles bebem demais, fumam, comem mal e assim por diante. O ideal, é claro, é que o curador procure curar antes de tudo a si mesmo. Muito bem, agora vamos falar do caminho ou arquétipo do vidente ou observador. A direção é o leste, o elemento é o fogo. As criaturas são os quadrúpedes. A expressão humana é a visão. O tipo de meditação ideal é caminhando. A principal expressão na vida é a ação justa. A ação mágica é dizer a verdade. O bálsamo curativo é cantar. O instrumento são os sinos. E a estação é o verão. O arquétipo do vidente está se referindo à capacidade de ver além da matéria, ou seja, a capacidade de ter intuição, vidência. Esse arquétipo está se referindo, portanto, às várias modalidades de mediunidade que vão sendo desenvolvidas pelo xamã ao longo do seu percurso de aprendizado. Existem, segundo essa tradição, 4 formas de ver: através da intuição, através da percepção, dos sentidos físicos, portanto, através da visão interna, aquilo que nos vem nos sonhos ou no transe, e, finalmente, da visão holística, que se refere às visões que vêm quando nós estamos unificados com o grande Espírito único, o Pai ou Mãe divinos. Mas o primeiro passo para ver além do plano material é ver o universo manifestado de uma forma clara e justa, sem distorções, sem preconceitos, sem excesso de julgamento. Para isso, o xamã usa a sua ação mágica, que é dizer sempre a verdade. Dizendo sempre a verdade para os outros e para si mesmo, o xamã permanece, como dizem os Sioux, sentado dentro do seu círculo sagrado. Para eles, o xamã pode ser guiado em seu caminho através das visões que ele tem ao meditar, através das visões proporcionadas pelas plantas mestras e também através das imagens trazidas nos seus sonhos. Cantar é uma das grandes ferramentas de poder do vidente. Em outros dos nossos episódios, nós falamos aqui sobre o poder mágico do canto sagrado. Como eu comentei ali com vocês, o verbo encantar significa cantar em alguma coisa. Nós cantamos em algo para fazer magia, para modificar aquilo vibratoriamente. Isso porque o canto, assim como a palavra, é pura vibração, é algo que transforma a realidade, inclusive a realidade física, segundo comprovam testes científicos realizados com líquidos que são expostos à vibração sonora. O xamã vidente utiliza canções de poder ou ícaros, então, assim como nós fazemos quando realizamos rituais xamânicos. Os cantos conduzem o transe com as plantas de poder e possuem grande poder curativo. Muito bem, o instrumento de poder do vidente são os sinos, instrumentos que em muitas culturas estão relacionados aos aspectos espirituais da existência, além de servirem como chamada, concentrando a atenção e forças dos participantes nos objetivos do ritual. A meditação indicada para o vidente é a meditação caminhando, ou seja, estamos falando aqui de uma meditação ativa, que incentiva uma combinação de modos de observar. O meditador permanece concentrado, mas ao mesmo tempo ele segue treinando a visão, a observação tranquila do ambiente por onde ele caminha. Muito bem, quando um xamã manifesta o lado sombra do arquétipo do vidente, o que acontece? Ele deixa de ver a si mesmo com a devida atenção. O que acontece nesse caso é um autoabandono, é um descaso consigo mesmo. É importante lembrar, minha gente, que ser um vidente, ser um observador,
é muito importante, mas tudo que pode ser observado, por mais elevado, por mais sagrado que seja, não é o que nós somos em essência. O ser, com S maiúsculo, o nosso eu superior, é o observador impassível de todas as transformações, de todos os fatos mutáveis do mundo da manifestação. É nesse centro perceptivo, a consciência pura, que o vidente tem todas as visões. É aí que nós devemos estar sempre firmados. Finalmente, o quarto caminho, o caminho do mestre ou professor. A direção é o oeste, o elemento é o ar. As criaturas são as criaturas aladas. A expressão humana é a sabedoria. O tipo de meditação ideal é sentada. A principal expressão na vida é achar o momento justo. A ação mágica é estar aberto ao resultado. O bálsamo curador é o silêncio. O instrumento são os paus e ossos. E a estação é o outono. Em diversas tradições espirituais é muito valorizado compartilhar o conhecimento. Nós devemos estar sempre abertos e receptivos para aprender e ao mesmo tempo abertos e generosos para ensinar. Segundo a tradição do xamanismo norte-americano, um bom professor é aquele que possui sabedoria, mas com flexibilidade e com desapego. Os conhecimentos, segundo essa tradição, não podem ser fórmulas rígidas, acabadas. O xamã não deve ter pontos de vista fixos e nem o desejo de controlar a opinião das outras pessoas. Ele deve estar aberto para as mudanças e para as novas descobertas. Ele deve estar pronto a mudar de ideia, sempre que perceber que um novo conhecimento é mais completo ou mais certo do que o anterior. Um bom mestre ou professor, então, é sempre desapegado. Não só quanto ao conhecimento, mas quanto à vida em si, quanto aos acontecimentos. Apegos, minha gente, são expectativas fixas, são desejos projetados sobre pessoas, lugares e situações. Quando nós temos apegos, nós nos tornamos o quê? Controladores e rígidos. Algumas pessoas confundem a palavra desapego com uma atitude de frieza, como se nada importasse. Mas não é disso que se trata. Trata-se de deixar as coisas livres para acontecerem do jeito que elas são, sem tentar controlar. A principal característica do mundo da manifestação onde nós vivemos, qual é? É a mutabilidade. Nesse mundo, tudo muda, tudo se perde, por mais que nós queiramos controlar. Então, abrir mão do controle é uma das principais atitudes de um verdadeiro mestre ou professor. Ele ensina sabendo que o seu aluno vai entender do seu jeito, claro. Se o aluno vai utilizar bem ou não o conhecimento, não depende do professor. O xamã professor, então, valoriza muito quem? Os seus próprios mestres, os seus próprios professores. Sendo que para os Siuques, os maiores mestres são os antepassados, os espíritos que já passaram por muitas encarnações e que seguem vivendo em nós e também nos nossos descendentes. Por sua ligação familiar de sangue, eles nos amam muito e estão sempre prontos a nos ensinar de acordo com tudo que eles já aprenderam. Muito bem, o bálsamo curador desse arquétipo é o silêncio, buscado na tradicional meditação sentada. Trata-se aqui então da concentração, onde nós praticamos a arte de escutar a nossa guiança interna, a nossa sabedoria inata, em última instância o nosso eu superior, o verdadeiro ser divino que nós somos. Minha gente, o xamã apresenta o seu lado sombrio, o lado sombrio desse arquétipo, quando ele apresenta comportamentos rígidos como mestre, quando ele apresenta preconceitos, excesso de críticas e controle sobre os seus alunos. Ele também pode se mostrar muito apegado às suas opiniões, perdendo assim
a objetividade e a imparcialidade. Muito bem, minha amiga querida, meu amigo querido, eu acho que eu consegui transmitir para você, em rápidas pinceladas, um panorama de cada uma das 4 sendas do caminho vermelho ou caminho quádruplo. Segundo essa tradição, como buscadores espirituais, nós devemos buscar manifestar na nossa vida os 4 caminhos em equilíbrio, abrindo os nossos corações para os 4 arquétipos universais, do guerreiro, do curador, do vidente e do mestre. No caminho do guerreiro aprendemos a lidar de forma justa com a nossa força e com o nosso poder. No caminho do curador, nós aprendemos a dar canal às energias de cura através do nosso amor. No caminho do vidente, nós aprendemos a ver com clareza e verdade em todos os planos da existência. E, finalmente, no caminho do mestre, nós aprendemos a ser flexíveis e desapegados para poder aprender mais e, assim, para poder ensinar melhor. Esses caminhos, sem dúvida, têm um coração e trazem ensinamentos preciosos que auxiliam a expansão da consciência, que nos auxiliam a nos aprimorarmos enquanto seres humanos. Maravilha, por hoje é só. Se você gostou desse episódio, por favor, deixe o seu like aqui embaixo. Eu também te peço, isso é muito importante, que você não deixe de se inscrever aqui no canal Aldeia Universal. Só assim o canal poderá crescer e nós poderemos seguir juntos nesses estudos. Muito obrigado pela sua companhia. Vai ser uma grande alegria seguir essa jornada de autoconhecimento com você. Até o próximo encontro. Muita paz e felicidade em sua vida.